Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cleuma Dias e esse é o meu canal Evolução. Bom, para quem já me conhece aqui do canal, sabe que eu já tô há um tempo aí sem gravar vídeos, mais ou menos aí uns 5, 6 meses, né, que eu tô sem gravar por conta do meu trabalho, que eu voltei a trabalhar em salão de beleza, né? Sou cabeleireira, então isso demanda muito tempo, né? Da minha vida e ainda mais salão de shopping, que é onde eu tô agora, e assim, ele funciona direto, não para. E eu fiquei muito envolvida com esse meu trabalho novo. Então eu parei de gravar, né? Fiquei sem tempo para poder fazer isso aqui que eu amo tanto, que eu gosto tanto de fazer. Bom, mas como ficar longe do que a gente ama? É muito difícil, custa muito pra gente, né? Eu precisava voltar. Eu tava assim, sufocada, sabe? Com as coisas, com os conhecimentos que eu venho adquirindo, né? Porque a ideia desse canal que eu criei foi compartilhar com as pessoas tudo que eu estava aprendendo na minha trajetória de expansão da consciência. Quando eu entrei em contato com essas informações, com esse universo, eu fiquei com muita vontade de compartilhar e foi aí que eu criei o canal para poder falar. E são assuntos que nem todo mundo está disposto a ouvir, que é sobre autoconhecimento, né? É sobre expandir a consciência, é sobre isso, sobre a mente, pensamentos, como isso influencia a vida da gente, como isso determina a nossa vida. Então, quando eu comecei a entrar em contato com essas informações, eu fiquei assim, querendo compartilhar. E foi o que eu fiz. Criei o canal e comecei a fazer os vídeos, né? Só que aí, devido ao trabalho, devido a eu ter voltado para trabalhar em salão, eu fiquei muito atarefada com isso e parei, mas eu estava sentindo muita falta. Eu precisava muito voltar, precisava voltar a falar sobre isso, né? E o melhor modo que eu encontro é aqui, porque aqui eu posso falar e só vai ouvir quem estiver disposto, né? Quem quiser. Eu não posso falar com quem não quer ouvir, né, gente? Não dá para ser assim. Embora às vezes eu eu faça isso, mas quando eu me toco, opa. E aconteceu isso no meu trabalho. Lá tem muita gente, é um salão de rede que tem muitos profissionais e eu confesso que eu nunca tinha trabalhado antes num salão assim, com tanta gente, num salão assim, né? Um salão de rede, um salão de nome, um salão grande assim. Eu nunca tinha trabalhado, foi a minha primeira experiência, embora eu já seja cabeleireira há muitos anos. Eu nunca tive essa experiência, tô tendo agora. Então lá mesmo é que não tem como eu falar sobre esses assuntos, porque as pessoas estão muito voltadas para o material, para o físico, e se você falar com elas sobre mente, pensamento, elas elas não vão querer saber, elas vão virar as costas e não querem ouvir. Então, assim, aí mesmo que eu estava me sentindo mais assim, né, sufocada aqui dentro com as coisas guardadas para mim. Mas essa semana tive uma experiência lá com uma menina que ela estava um pouco conectada com esse assunto, não muito profundamente, mas ela tá um pouco, né? Que ela fala de lei da atração, ela fala, né, um pouco sobre isso, sobre o pensamento. Então eu falei com ela, eu posso falar sobre isso. E aí eu comecei a falar com ela sobre isso. Só que aí quando eu percebi, eu já tava falando, e teve uma hora que eu notei que, tipo, ela não tava muito ligada no que eu tava falando. Então eu falei, caramba, tô aqui me excedendo, né? Tô falando demais.
Mas enquanto eu estava ali falando com ela, eu estava me sentindo tão bem, sabe? Eu estava sentindo uma coisa tão boa dentro de mim, de estar falando sobre aquilo com alguém que, né? Que estava na minha visão, querendo ouvir. E aí, depois, quando eu me toquei e parei de falar, eu falei assim: caramba, eu preciso voltar a fazer os meus vídeos, eu preciso voltar a falar sobre isso, porque é maravilhoso demais quando você entra em contato com essas informações e isso começa, principalmente quando isso começa a te transformar. Porque primeiro começou a me transformar por dentro. Porque na época que eu comecei estudar sobre isso, aliás, os livros eu sempre amei a leitura, eu sempre gostei, teve uma fase da minha vida de transição, assim, de mudança. Lá nos meus primeiros vídeos eu falo sobre essa experiência minha, sobre esse contato que eu tive com a leitura, como isso me ajudou, como os livros me ajudaram a, assim, sair daquele ovo ali, daquela casca, daquele que eu vivia, daquela opressão, daquela depressão, daquela tristeza, daquela vida triste e dei um salto para uma situação, para uma vida melhor através dos livros, né? Porque nunca tive ninguém para chegar lá e falar sobre isso ou aquilo, não. Então foi eu conversando com Deus, né? Porque eu sempre tive muita fé em Deus, então eu conversando com Ele, pedindo, implorando uma saída daquela situação e Deus, né? Tenho certeza que foi Ele que colocou um primeiro livro na minha mão e dali por diante eu comecei a pensar que esse livro falava sobre o poder do pensamento e foi dali que eu comecei a prestar atenção nisso. Será? É assim, uma sementinha foi plantada ali na minha mente. Será que isso realmente é verdade? Será que o nosso pensamento tem poder sobre a nossa vida? E aí eu acendeu uma faísca em mim e aí eu comecei a ler esse livro e depois vieram vários outros. Isso aí eu conto lá nos meus primeiros vídeos, eu falo sobre essa experiência que eu tive, esse primeiro contato que eu tive com a leitura, né, e com o livro e como isso me ajudou. Então isso deu uma mudada assim na minha vida. E só que aí depois de um certo tempo eu parei, eu não continuei, né? Eu não continuei. Aí minha vida melhorou, eu já tinha conseguido muitas coisas do que eu queria, e aí eu abandonei, eu não dei continuidade, né? Que aquilo já era uma maneira de eu expandir a minha consciência, só que eu parei no meio do caminho, né? Eu consegui coisas materiais, eu consegui, né, melhorar a minha vida financeira, eu consegui tudo isso. Mas assim, eu tava fazendo as coisas de fora, né, na superfície. Eu tava conseguindo aquilo tudo que era muito importante para mim, né? Porque quando você vive na escassez total, quando você consegue prosperar, aquilo ali é maravilhoso, né? É muito bom, é bênção. Só que eu tava só tendo as coisas, obtendo as coisas materiais, né? Pelo lado de fora, que me ajudou muita gente, ajudou minha família, mas internamente eu não tinha mudado, né? Eu continuava internamente sem saber quem eu realmente era. Eu continuava sem saber da minha essência, de quem eu sou na verdade. Então isso acontece com a maioria das pessoas, com a maioria esmagadora. E aí, como eu parei, né, com a leitura, eu parei de expandir, da minha consciência, aumentar e ampliar, né? Teve um momento que eu, tipo, regredi, porque o que faltava, aquilo tudo que eu tinha conseguido, né, fora de mim, não tinha me preenchido, né? Eu continuava numa busca que eu não sabia do que. Eu continuava com vazio interior, eu continuava
com sede. Eu continuava com sede, com fome, mas de mim mesmo. Eu continuava com sede e com fome de me preencher internamente. E aí a minha vida ela deu um retrocesso, né? Foi aí que eu comecei a sentir muitas angústias, eu comecei a ficar muito. Faltava alguma coisa, eu queria, não sabia o quê, eu já tinha conseguido aquelas coisas, já tinha perdido, e assim eu continuava com aquilo. O que é isso dentro de mim que eu preciso preencher, que nada preenche? E aí, novamente, outra vez, Deus, ele falou, vou te dar o caminho. E foi quando eu comecei a ouvir falar sobre expansão de consciência, autoconhecimento, né? Mas é um autoconhecimento lá no fundo, tá? Porque eu me conhecia superficialmente, né? Eu não me conhecia de fato, de verdade. Então, quando eu comecei a conhecer, a ter essas informações, e aí eu falei, eu preciso compartilhar, preciso falar, porque eu estava mudando aqui dentro, eu estava mudando agora. Dessa vez a minha busca estava sendo outra. Lá atrás a minha busca foi por sair da vida escassa, sair da escassez, sair da carência de tudo, da falta de tudo material. E aí eu consegui, graças a Deus eu consegui. Só que eu continuava querendo mais, querendo algo mais. E eu não sabia o que. Aí chega um momento que tu pensa, nossa, eu lutei tanto para chegar aqui, cheguei e tô me sentindo assim, me sinto assim, o que que falta? Foi quando eu comecei a ter acesso a essas informações. Aí eu falei, eu vou compartilhar, porque aí eu comecei numa busca interna, eu comecei a querer saber o que que tinha mais além de tudo isso, né? Além de trabalhar, além de conseguir isso, conseguir aquilo, conseguir, né, morar numa casa melhor, conseguir, o que que tinha mais além disso? E aí eu comecei a entrar mais fundo, comecei a buscar algo dentro de mim, algo em mim, né? Que a Bíblia até fala que o Espírito de Deus se move na gente, né? Então comecei a querer saber sobre tudo isso, querer saber o que era aquilo que eu sentia, quem eu era de verdade, né? Qual era o propósito de estar aqui nessa vida, trabalhar, estudar, conseguir as coisas, para quê? Por quê? Por que isso? E a gente observar na vida, a gente sabe, se a gente prestar atenção, a gente vê como que as coisas estão, né? As pessoas conseguem tantas coisas e querem mais e mais e mais e mais e continuam com essa busca que incessante. E aí chegou a minha hora de ir para dentro de mim. Eu já tinha ido muito para fora de mim, eu já tinha ido muito em busca das coisas fora de mim, e embora eu tenha conseguido o que realmente fazia falta, o que eu realmente queria e ansiava, era por me encontrar, né? Era por saber o que eu estou fazendo aqui, era saber qual o propósito de eu estar aqui, da gente viver tudo isso, aí conquista as coisas e acumula coisas e aí depois, acabou? É isso? E aí eu descobri que não, porque quando você pergunta, Deus te dá a resposta. E aí eu comecei a descobrir sobre isso. Fui estudar mais, busquei novamente os livros e hoje em dia com muito mais facilidade, porque hoje em dia tem a internet. Na época lá atrás que eu comecei uma busca, né, que eu encontrei os livros, não tinha internet. Hoje aí você tem acesso a todo tipo de informação, todo tipo.
Mas eu entendo que a gente só se depara com uma informação quando a gente está pronto para ela, porque senão é lançar pérolas aos porcos, né? Então eu senti que eu já estava preparada, assim, que eu já estava preparada não, mas que a minha mente estava aberta para esse tipo de conhecimento. E aí eu comecei novamente mergulhar nos estudos, na leitura, só que agora muito melhor, porque a internet aí tendo acesso a muita coisa. E aí eu fui descobrindo muitas coisas que foram me fazendo muito bem. Então aí eu precisava colocar isso para fora, eu precisava compartilhar porque estava fazendo bem demais para mim. E aí foi quando eu criei esse canal para falar sobre essas coisas. Mas aí tive que voltar para o trabalho e fiquei sem tempo de falar sobre tudo isso. Inclusive, hoje eu trabalho num lugar que, assim, há um tempo atrás eu achava que eu não poderia, que eu não teria como trabalhar, porque era bom demais, porque eu achava que eu não era boa o suficiente, o bastante. E agora eu sei que eu sou sim, né? Que todos somos, né? Capazes de tudo, de conseguir qualquer coisa. E então hoje eu estou trabalhando lá, mas aí eu precisava voltar a falar, porque isso é para ser compartilhado, é para ser é, dividido, né, com as pessoas. Todo o conhecimento que faz bem pra gente, a gente tem um dever de compartilhar. Então, eu tô retomando aqui nos meus vídeos, né, continuando falar sobre essas coisas que me faz tão bem e que enche o meu coração sabe, de alegria e realmente faz muito bem para mim e compartilhar faz melhor ainda. Então, eu queria trazer aqui para vocês esse livro aqui, a leitura desse livro aqui. O título dele é As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E ele é maravilhoso. E eu vou ler um trechinho aqui rápido para vocês, só para vocês terem uma ideia do que ele fala, tá? E ele começa assim: embora este livro tenha como título As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia chamar-se As Sete Leis Espirituais da Vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra. Tudo o que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e provar. Em meu livro, o Criando Prosperidade, que é um outro livro dele, esbocei os passos para a riqueza consciente baseada na real compreensão da ação da natureza. As sete leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento que, uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. Gente, isso aqui é só o começo, tá? É só para vocês terem uma ideia do que se trata, do que ele fala, tá? É muito mais profundo, tem muito mais coisas, vários capítulos. Ele tem, deixa eu ver quantos capítulos aqui, são muitos capítulos. Ele tem 7, que são as 7 leis, né? Como ele fala das 7 leis espirituais do sucesso, cada capítulo fala de uma lei, tá, gente? E lei é uma coisa que existem as leis, né, dos homens aqui na Terra, que a gente sabe que se a gente infringir, a gente vai ter consequências, não é castigo, é consequência.
E a mesma coisa são as leis espirituais do sucesso, que são leis que, se elas são infringidas, consciente ou inconscientemente, a gente tem consequência. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre essas 7 leis. Cada vídeo eu vou falar um capítulo, eu vou desenrolar um capítulo dele aqui com vocês. Ele é maravilhoso, esse livro. É um livro realmente, como ele fala, que em vez de poderia ser chamado de As 7 Leis Espirituais da Vida, ele engloba vários assuntos, né, que nos ajudam muito, me ajudaram, continuam me ajudando e pode ajudar vocês também, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, porque, né, como eu falo, eu começo a falar, eu não quero mais parar. Mas como esse vídeo não vai ter cortes, né? Ele vai do jeito que tá aqui que eu tô falando. Então, eu não posso me alongar muito. Mas no próximo eu vou continuar falando dele. Que o primeiro capítulo dele, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. É a lei da potencialidade pura. Tá? É a primeira lei, a lei da potencialidade pura. E no próximo vídeo eu vou falar sobre ela com vocês. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, que eu já falei bastante, queria falar mais, né? Mas para não tomar muito aí o tempo de vocês, eu vou parar por aqui, mas eu vou voltar e vou falar dessa primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo, tá? E mais pra frente, no próximo vídeo, eu vou falar dessa primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e busquem o autoconhecimento, que esse é o conhecimento mais valioso que existe, é a gente saber quem nós somos em essência. Não os nossos títulos, o que está fora de nós, o nosso nome, o nosso endereço, mas quem nós somos em essência, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.